E aí pessoal, beleza? Aqui é o Taikresu, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos reagir a um vídeo antigo que gravaram. Na verdade eu tô reagindo a um react de outra pessoa que reagiu a um outro vídeo de um outro canal. Por quê? É que o vídeo original eu não consegui encontrar. Parece que a pessoa acabou apagando o vídeo, sei lá. Procurei por todo canto, vídeo histórico, mas não consegui achar. É um daqueles vídeos que eu cheguei a ver há uns 6 anos atrás. Quando eu estava no final do ensino médio, eu estava tentando descobrir forma de poder fazer mangá. Eu não tinha experiência nenhuma e sempre sonhei em fazer mangá no Japão, mas não sabia como fazer. Então eu recorri à internet. Claro que era bem limitado naquela época, mas sempre que eu conseguia me conectar a um Wi-Fizinho aí, eu pesquisava a respeito do assunto para ver se eu tinha alguma luz de como fazer. Inclusive, foi através desses vídeos por fora que eu acabei chegando em outras pessoas, em outros vídeos que foram chave para o meu desenvolvimento como quadrinista. Que eu ainda sou um aspirante, mas eu consegui aprender bastante nesses 4 anos. Então, vamos iniciar o vídeo. Eu vou deixar ele falando um pouquinho, depois eu vou pausando, eu vou comentando e vou deixando as minhas considerações. Vamos lá. E aí galera, aqui ó, mais um vídeo, eu sou o Chus e esse aqui é o canal Otaku no Japão. E hoje vou trazer pra vocês aqui um vídeo motivacional, galera. Geralmente, galera, eu sou o cara mais animado, assim, que nunca desiste. O pessoal até me compara com o Naruto, assim, o cara que nunca desiste. Ele sempre corre atrás dos sonhos, e que alcança e tal, e que cai, mas depois levanta. Eu sou esse cara, galera. E mesmo nas dificuldades, eu consigo dar a volta por cima e sorrir, mesmo o mundo sendo uma grande desgraça. Tendo isso em mente, galera, vou Isso é verdade. Cara, pensa na dificuldade que é a vida. Mesmo quando eu estava no ensino médio, a vida não foi fácil. Eu não arrumava emprego de jeito nenhum. Quando eu finalmente arrumei trabalho, eu vi que ainda era bem difícil. Então imagino que para ele, o churros do canal Otaku no Japão deve ter passado por uns momentos bem difíceis também, quando conseguiu se mudar para lá. Se eu me recordo bem nesse vídeo, ele fala que trabalha, mata um leão por dia. Imagino que deve ser bem difícil mesmo, que aqui no Brasil também não é fácil. Imagina você indo para um outro país sem conhecer direito à cultura, e tal, ainda aprendendo do zero. Inclusive, eu acho que vou acabar passando pela mesma coisa quando eu finalmente conseguir realizar o meu objetivo de ir pra lá. Mas vamos continuar pro vídeo. aí e tal. Aí eu caí num vídeo antigo do estilo Otaku, né? Nosso querido amigo Ed, aí já gravamos junto já e tal. Grande amigo do canal, grande parceiro do canal. Em breve vamos fazer um grande vídeo logo aí sobre action figures que vai ter mais pra frente. E hoje eu quero trazer pra vocês, galera, o sonho de querer ser um mangaka. Muita gente quer ser um mangaka, galera. Muita gente. Eu percebi que tem muita gente. Caí nesse vídeo dele aqui do nada assim, eu tava assim. Muita gente quer ser mangaka, principalmente quando você está no ensino médio, adolescente, mas são poucas pessoas que estão dispostas a sacrificar algumas coisas para chegar nesse objetivo. E também nem todo mundo tem a sorte de ter todas as oportunidades, não é? Quando fala ser mangaka, gente, eu também falo do termo quadrinista, que é o termo que eu mais uso, porque talvez algumas outras pessoas não vão saber o que é mangaka. Então eu uso o termo quadrinista para se referir a isso. E não é uma profissão fácil, gente. Lá no Japão é uma profissão meio difícil de você conseguir se sustentar. Mas eles têm a vantagem de que tem muitos leitores. Que lá eles têm uma cultura de leitura. Então, se você fizer um independente, eu acho que você consegue sim um pouco mais de facilidade os leitores. Mas claro que você tem que fazer um bom marketing. Por um tempo foram só as editoras que proporcionavam que você tivesse visibilidade, ou os eventos. Mas agora com a internet as coisas mudaram, uns tempos para cá, e você pode deixar seu mangá disponível não só no Japão, como internacionalmente. Claro que tem a barreira linguística, mas vamos comentar um pouco disso mais pra frente, que eu já tô enrolando aqui demais. Vamos lá. Ah, tá, vou ver esse otaku lá. Pá, morar no Japão. 3, ser mangaka. Nem pensar, hein, galera. Nesse vídeo, eu gosto bastante do Ed por causa disso, porque ele joga a realidade na cara das pessoas. Ele, ó, pá. Eu já fui um grande adolescente sonhador, sonhei muito, sabe, galera? Pensava muito alto. E algumas coisas eu conquistei, mas tem às vezes, galera, a gente tem que saber medir nossos sonhos. Porque não adianta só sonhar, galera. Tem que correr atrás, tem as oportunidades, tem as adversidades da vida, tem uma hora que você quer um sonho, uma hora que você quer outra hora que você quer outra coisa. E aí você tem que definir o que você quer pra sua vida, hein, galera. A gente vai fazer esse react aqui do estilo otaku e vai pôr. Mas isso aí é verdade, gente. É uma coisa assim que você tem que querer muito, muito mesmo, buscar as oportunidades. E agora elas não tão poucas, gente. Tem muita oportunidade. Inclusive, no próximo vídeo, eu falando sobre um concurso do Japão que está dando oportunidade
para estrangeiros. Inclusive eu peguei num outro canal, inclusive ele tá fazendo live agora, o canal Escola Mangaka com o Ikeda Ken, que é um projeto assim bem interessante. Mas vamos continuar, gente. Ponto dele e eu já falo o meu lá logo em seguida assim, porque eu vou falar os pontos otimistas, galera. Porque esse vídeo aqui trazendo vocês incentivando. Eu sei que ele destruiu entre aspas, né? Eu não gosto de usar essa palavra. Na verdade, ele jogou os obstáculos. Bom, quando eu vi na época esse vídeo, ele não destruiu meu sonho. Eu só vi que eu ia ter muitos desafios pela frente. Inclusive, eu tenho até hoje. Então, quando vi o vídeo na época, eu não fiquei triste, não fiquei desanimado. Na verdade, eu foi feliz de saber o que eu tinha que enfrentar. Então, pode ter destruído os sonhos de alguns aí, mas eu acredito que as informações que ele fala no vídeo dele são cruciais para a pessoa poder definir o que ela realmente quer da vida, como o Churros está falando aqui. Frente das pessoas. Ele falou assim, ó, esse aqui é o caminho, você acha que é fácil? Não, mas peraí, tem isso, tem essa barreira aqui, tem essa barreira, tem essa barreira. E ele mostrou as barreiras. E isso meio que desmotiva as pessoas, só mostrar as barreiras. E eu vou ensinar pra vocês como que pula, galera. Então, vamos pro react. É seminário. Que a gente vai começar aqui, muita gente. Eu acho que tem muita criança que Tem muita criança. tem aquilo que a gente chama de sonho. Tem. Ser mangaka no Japão. Eu não vou falar que é impossível. Eu acho que tudo é possível assim. Aí, Você tem ó. com vontade, né? Mas é muita coisa. É muitos fatores pra você conseguir virar um mangaka aqui no Japão. Pra começar, você tem que ir numa empresa. Porque se você acha que você vai conseguir. Ó, galera, ele falou coisa muito importante. É o vídeo, ele não quis desmotivar ninguém. Ele falou que não é impossível. Aí ele vai falar as barreiras. A primeira barreira que ele fala já é na empresa. Você vai ter que ir numa empresa e ele vai levar os seus trabalhos e tal. Galera, quem já assistiu Bakuman sabe como que é difícil. Os caras fizeram um mangá sobre como é difícil fazer um mangá, como é difícil chegar lá na Jump, como é difícil você chegar lá no topo. Você vai ter que trabalhar pra muita gente, vai ter que desenhar pra muita gente, fazer roteiro pra muita gente. Aí um dia, se tal. Pode ver os mangaka aqui, galera. Os caras que fazem sucesso. Os caras são tudo velho, mano. Tudo bem, os caras que fazem sucesso, tem os pioneiros, tem os. Tá, mas lembrando, gente, que esse aí era um período em que a internet ainda não estava, quer dizer, a internet estava em alta, mas eles ainda não davam essas oportunidades por fora, assim. Hoje em dia, você não precisa mais nem ir direto na empresa. Você pode, quando você tiver a oportunidade de ir no Japão, você pode mostrar seu trabalho direto para as editoras, não só a Shonen Jump, a Shonen Jump da vida, não é só a Shueisha, eu acredito que várias outras editoras também. E eu acredito que é bom você sempre buscar oportunidade em várias, bater em várias portas até uma se abrir. Pode até fazer aqui do Brasil mesmo. Você pode encaminhar um e-mail para a editora, tem um site deles lá também que você pode fazer o upload. Pode publicar no. A Shueisha tem um site chamado Hook Jump, se eu não me recordo bem. Eu posso falar em vídeos mais para frente sobre essa plataforma. Você pode publicar e lá você meio que participa do concurso. A barreira que você tem agora, hoje em dia, não é nem entregar a obra, é a barreira linguística. Você precisa saber inglês, precisa saber japonês, dependendo do lugar para onde você vai enviar. Tem uma maneira de driblar isso aí, hoje em dia também, agora com os avanços das inteligências artificiais, você pode traduzir o seu mangá. Então ficou mais tranquilo. Muita coisa mudou, gente, para melhor. Nesse tempo que tinha mais dificuldade, eu até pensava que iria ser uma barreira quase que intransponível para mim, mas agora que eu vejo hoje em dia os avanços da tecnologia, se tornou cada vez mais palpável para mim eu alcançar meu objetivo para me tornar um mangaka. Eu já penso logo nos dois fatores: ou eu me torno mangaka fazendo independente, ou eu me torno conseguindo entrar em alguma editora, seja uma editora do Brasil, uma editora da Europa, como da França, e do Japão também não é algo impossível hoje em dia. Mas isso aqui é só para a gente relembrar como era mais difícil antigamente chegar nesses objetivos. Tem a galerinha toda aí, galera, que fez as coisas. Tem brasileiro também, eu sei, galera, tem brasileiro que faz mangá. Pera só um pouquinho. Esse cara aqui, ó, brasileiro. Mas na minha visão, esse cara aqui não conta com. Ah, tá falando sobre o autor de No Game No Life. Nessa época aí, eu até tive uma pequena esperança, é um brasileiro. Mas depois que eu descobri que ele era um brasileiro que passou a infância dele todinha lá no Japão, aí bem que é uma situação diferente. Ele é diferente do Ângelo Mokutan, por exemplo, que na minha visão é um dos primeiros brasileiros que realmente, eu não digo sangue puro, eu digo um brasileiro que cresceu aqui no Brasil e foi lá colocar a cara para sofrer. Isso se tornou mangaka. Eu também pretendo fazer um vídeo falando sobre ele mais pra frente. Então, vamos continuar aqui. Tipo, um de vocês. Porque o cara praticamente viveu muito tempo aqui. E aí as oportunidades são diferentes, galera. Vocês vão ter que construir a sua.
eu ir pro Japão, eu tô cortando o Ed, nem vai ter react nenhum, só coloquei o Ed só pra colocar lá, reagindo a estilo otaku e Bom, eu não tô fazendo muito diferente dele também, né? pegar inscrito. E aí, galera, tipo assim, esse aqui, ó, esse cara aqui também, esse cara é bom, ó, esse cara aqui é bom. E aí, o que acontece? Acontece que, tipo assim, que nem eu tive uma oportunidade de ir pro Japão. Eu tive esse sonho de adolescente também. Na minha adolescência inteira, eu fui desenhando. Se eu for no Brasil, eu deixei, mano, eu tenho pilhas e pilhas de desenho. Pilhas e pilhas e pilhas. Que eu queria, uma época, eu queria ser mangaka e desenhava todo dia e toda hora. E era desenhar, 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 desenhar. E tenho minha história até hoje que eu guardo no meu coração. No meu coração não, na minha mente, né? Eu tenho minha história do meu mangá, que outras também e tal. Eu tenho esse sonho. Só que quando você. Eu cheguei no Japão, desde cara com a realidade, trabalhando 12 horas, sem parar, sem parar. No começo eu até tentei. No começo eu tava desenhando pra um amigo meu que tava fazendo a história. Ele ia mandar essa história. Ele, se eu não me engano, ele acho que ele fez um livro dessa história. Ele fez só um livro. Só que ele queria que alguém desenhasse pra ele, fizesse umas ilustrações. Eu tava fazendo. Só que chegou uma época que eu comecei canal, rolê, pá. Aí esse negócio de desenhar, fui largando de desenhar, até que já faz uns mais de 4 anos que eu não desenho. Bom, eu digo logo, não precisou nem eu ir pro Japão para eu chegar nesse ponto. Aqui no Brasil mesmo, eu já cheguei a ficar parado em produção de mangá. Eu cheguei a passar um ano. Sabe o Meu Casamento Arranjado? Se você ainda não leu, leia, por favor. Foi um mangá, um one shot de 35 páginas, que eu finalizei só em apenas 2 anos. Eu passei 2 anos produzindo esse mangá, gente. Com o tempo que eu tinha, o pouco que eu tinha. E eu só consegui finalizar esse mangá quando eu resolvi assinar um software chamado Clip Studio, que é esse aqui. Que ele tem algumas ferramentas que me permite acelerar alguns processos. Claro que dependeu também do meu aprendizado novo, mas é assim, não é fácil. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a faculdade, comecei a trabalhar, eu não tinha tempo para nada. Inclusive até hoje o meu tempo é bem escasso para produção de mangá, tanto que eu ainda não iniciei meus outros projetos. E é por conta disso que eu não posso também deixar de mencionar. Eu estou com uma campanha no Apoia-se. Se você se interessou pela produção desse mangá, se você quer ver você quer que eu traga novos projetos, considere se tornar um companheiro de jornada, que tem algumas recompensas aqui bem interessantes. Nomes agradecimentos, acesso antecipado aos próximos one shots, um grupo no WhatsApp. Mas voltando ao Riet, já estou me desviando do assunto, gente. Vamos lá. Desenho, galera. Queria ser um desenhista, não, queria lá quando eu tinha uns 15 anos, eu tô com 25 lá, galera. Lá nos meus 15 anos não é Jump. É Jump, galerinha. Vai ter lá meu personagem lá do lado do Goku e do Naruto, assim, ó. Os caras tudo indo pro rolê assim, tomando goró. Jump é meio complicado mesmo. Eu não conheço nenhum ocidental que conseguiu entrar para Jump. Se você conhece, comente aqui, porque eu não conheço nenhum. Nunca ouvi falar. E se entrou, provavelmente ele não durou muito, porque a disputa na revista Shonen Jump é bem, mas bem acirrada mesmo. Eu mesmo não tenho expectativa de entrar para uma Shonen Jump da vida, gente. Eu tenho expectativa para entrar numa editora, digamos que de grau menor. Talvez alguma das revistas da Kodansha, ou da Kadokawa, ou qualquer outra editora menor, se possível. Mas Shonen Jump eu já desencanei. Não, galera, bate de cara com a realidade. Antes desse vídeo do Ed aqui, eu já comecei a ter essas visões que ele passou nesse vídeo, ó. Então vamos continuar com o react, né? Porque senão. Você entrar na Jump, na Kodansha, essas empresas fodonas, hein? Você está muito enganado. Tá enganado. Os comentários por aí, só que o pessoal não tem nem ideia de como os mangakas sofrem aqui no Japão. Não tem ideia. Eles se dedicam 120% pra fazer o mangá. Mais que a gente que trabalha em E se eles fábrica. atrasam uma semana, tem que você fala, o cara tá furando, é um furacão. Ah, não, pô, pressão. Cara, não tem um. Verdade, mano. Uma vez o mangá, acho que foi do Fairy Tail, teve uma semana que não teve, fiquei muito bravo. Eu falei, nossa, Hiromashima aí, ó. Tem que matar ele. Os caras tomam pra caralho, galera. O cara tinha uma folguinha só pra tomar um gorozinho, comer um sorvetinho. E eu lá, reclamando lá no Brasil, lá, pá, lá só o escaldante lá na praia, lá, ah, esse Hiromashima aí, filho da puta. É, galera. Galera, liga não, porque eu tô aqui, ó. Tô à base do café hoje. Acordei 4 horas da manhã, não tô mais aguentando esse Japão. É brincadeira, tô aguentando assim. Um tempinho pra ficar pensando na vida dele. Ele só pensa no mangá. Porque assim, Só como o mangá. mangá faz muito sucesso, ele tem que dar palestra, ele tem que ir em evento, ele tem que fazer o mangá. Então o que acontece? Esse tem um prazo de uma semana e não dá tempo de fazer. Vem mais pressão da editora, coisa e tal. Mas tem outros requisitos também pra ter, né? Pra começar, você tem que ter uma história criativa. Você tem que saber explicar essa história através do personagem. Mas tudo bem, vamos supor que você tem um talento pra isso. Vamos supor, né? Agora vamos supor que você consiga desenhar bem também. Mas por que você tem que vir pro Japão pra ser mangaka? Por que, galerinha? Você não virou
pioneiro aí no Brasil. Pra mim isso não faz. Bom, nessa época, eu me lembro que estava buscando esse vídeo, eu não conhecia ainda outros autores de quadrinhos. Eu achava que eu era um dos poucos que existia. Foi através desse vídeo aí que eu acabei, sei lá, o algoritmo acabou me mandando. Aí eu conheci os canais do Jason Santos, do Thiago Spike, da Crais, que me ajudaram bastante a ter um ponto de partida, para me saber para onde que eu deveria ir para poder publicar aqui no Brasil. Então, meio que quadrinho aqui no Brasil não é tão. Não é tão. É recente o conhecimento, mas já tem um tempo já que existe. Tem gente que já tem uns 30 anos aí de experiência com quadrinhos, que são os verdadeiros pioneiros, quadrinhos nacionais de mangá. Hoje tá mais, melhorou bastante. Nós temos pelo menos umas duas editoras que eu conheço que publicam mangá. Tem o Estúdio Armo, que foi muito falado pelo canal Narrativando. Inclusive foi através do vídeo do Narrativando que eu cheguei no Estúdio Armo e descobri a existência dele. E se você tiver interessado em publicar um one shot pela revista Action Requintos, veja o link aqui que eu gravei, eu acho que vai estar no card, e você vai ver as regrinhas lá, se você se interessar para publicar o seu mangá. Eu acho um bom ponto de partida. E também tem a Shone West, que está recebendo, que tem uma proposta diferente. Por um tempo recebeu o apoio de uma escola de mangá, M2. Inclusive, está recebendo uma ajuda, digamos assim, tem o apoio do Boichi, um dos autores de Dr. Stone. Ou seja, agora, hoje em dia, essa fala aí dele aí, me traz à tona que realmente é bom focar no Brasil. E foi praticamente isso que aconteceu. Se formou uma comunidade de quadrinistas e hoje nós estamos crescendo. Recentemente nós tivemos o Comic Market Brasil, que foi o ápice da divulgação de quadrinhos nacionais, pelo menos para mim. Um dia eu pude ver pela primeira vez várias pessoas do meu núcleo, pessoalmente. Eu espero que nesse próximo ano, 2026, tenha um outro. Não, já foi confirmado sim que tem um outro, mas que eu consiga embarcar aí nesse de novo. E assim, é bom, mas no vídeo eu não sei se ele menciona isso, mas nós temos um problema diferente do Japão. Aqui no Brasil, diferente do Japão, nós não temos o costume da leitura como sendo uma prática de, digamos, de diversão. Muitas pessoas não se divertem lendo. Não tem como hobby a leitura. Nós somos um país que praticamente não lê. Eu me incluo um pouquinho nesse meio aí, que eu gostaria de ser um maior leitor. Eu leio sempre que posso, alguns livros, mangás impressos que eu adquiri. Leio na Fliptru também, eu leio mais no digital do que no físico, já que é muito difícil para mim estar comprando o tempo todo, já que eu não estou em casa o tempo todo para receber esses materiais. Mas é isso, gente. É desafiador de qualquer forma. Se você resolve publicar mangá no Brasil, resolve publicar no exterior e no Japão. Porque aqui no Brasil você não tem a barreira linguística, mas você tem a cultura que você não vai ter que nadar contra. Já se você resolver publicar fora, você vai ter a barreira linguística do inglês, do japonês, até questões culturais que você tem que entender também quando for produzir a história. E essa parte aí de produzir boa história, gente, não digamos que não depende 100% de talento, depende de você se esforçar, fazer curso, estudar. Eu mesmo, inclusive, aprendi muito nesses 4 anos acompanhando o canal do Marcos Beck, o do Thiago Spike, do Jason. Eu também existem muitos bons cursos aí espalhados que ensina como fazer uma história, permite que as pessoas sintam vontade de ler, que você prenda o leitor do começo ao fim. Então isso é algo que pode ser aprendido. Claro que você não vai se tornar o maior gênio do mundo, mas você em algum momento pode se conseguir o leitor ideal e até mesmo conseguir se sustentar hoje em dia através disso. Então é importante você superar alguns desafios para simplesmente conseguir chegar no seu objetivo final. Se é isso mesmo que você quer, se tornar um mangaka. Faz sentido, porque você vai ter que
Essa é boa, essa é boa. Galera, isso que eu pensei, quando eu morava no Brasil, eu era um adolescente sonhador também, já, mangaka, Japão. Consegui, ó, tô aqui hoje, estou no Japão aqui, meus sonhos já são outros, eu sei que isso aqui era só um hobby, desenhar era só um hobby. Hoje já passou, eu já quero trabalhar com outras coisas já. Eu tenho visão minha pro futuro pra outras coisas, não mais mangá. Eu queria um dia ter o meu mangá, mas eu tenho um mangá pra mim, assim, pra me falar, ó, fiz um mangá aqui, ó, pá, fiz. Desde que eu demore 10 anos, 20 anos pra fazer. Um dia eu quero pegar, sentar e começar a fazer um mangá pra mim, não pra... São coisas que você também tem que observar se é realmente isso que você quer. Eu me fiz essa pergunta várias vezes, se eu realmente queria fazer mangá, mas eu sempre chegava digamos, na mesma conclusão. Eu quero continuar fazendo mangá, porque eu gosto disso. Eu gosto de escrever histórias, e eu não quero histórias só pra mim. Claro que tudo bem você se tornar uma pessoa que só queria fazer como hobby, só queria fazer só para você, fazer sua arte. Mas eu mesmo, eu quero fazer uma história para que outras pessoas queiram ler também. Então, já coloco aqui minha opinião pessoal. Fazer mangá é porque eu quero me conectar com as pessoas. Acredito que é a melhor forma que eu tenho de me conectar com os outros. pra ficar famoso, pra ficar conhecido, pra lançar numa editora. Eu queria Também não é nessa questão assim de fama também não, viu, gente? Se você pensa muito assim em se tornar famoso, essas coisas assim, talvez pegar o mangá não seja o ideal para você. Se você quer ficar famoso, faça algumas outras coisas. Deve ter algumas outras coisas mais fáceis de você trabalhar para ficar conhecido. Inclusive, fazer vídeos no YouTube, se tornar influenciador, mesmo que isso aí não seja garantido também. Mas é mais tranquilo de que fazer mangá. Então, quando você vai fazer mangá, você não vai querer pensar bom, se é isso que você realmente quer. Eu mesmo, por exemplo, eu não penso em ficar popular. Se for, maravilha, mas se não, eu quero apenas produzir mangás, conseguir me sustentar com isso, para mim já vai ser suficiente. Por isso que eu tô embarcando assim, em melhorar as minhas técnicas de produção, de desenho, de narrativa. Inclusive, eu estou estudando japonês. E depois que eu der um avanço melhor, já tiver no intermediário, eu pretendo focar mais no inglês também. lançar um mangazinho e só falar, nossa, fiz um mangazinho aqui. Eu pegar assim, ó, pegar um mangazinho assim, ó, pegar um mangazinho assim e falar, nossa, fiz um mangazinho, mano, da hora. Esse é um sonho que eu tenho ainda. Desse jeito que eu tô falando, galera. Fazer um mangazinho meu assim, ó, pá, da hora. Tem um mangazinho aqui, da horinha, pá, da horinha. Mas, galera, não tô falando pra vocês desistir também. Esse vídeo é motivacional. Por isso que eu falei, galera, é uma escadinha de cada vez. Que ele falou, por que vocês não sejam pioneiros no Brasil? E funcionou mesmo. Funcionou. Me motivou esse vídeo. Tem pessoas que quando vê vão se desmotivar, mas vai ter aquelas que não, como eu, vão continuar seguindo em frente. Que é a única coisa que eu consigo ver de futuro pra mim. É até bom. Muito bom. Do Brasil, vocês também tem que saber pra vir pra cá. Grana, pra sustentar vocês aqui no Japão, galera. Vocês têm que matar 1 leão por dia pra pagar as contas aqui no Japão, galera. E vocês não vão já chegar, já pá, já cheguei, já, pô, já cheguei na Jump. Não, galerinha. Vai ter que trabalhar, vai ter que fazer muita coisa. Se eu explicar Sim, isso é verdade. A melhor forma de você ir pro Japão, não sendo descendente, é você entrando em programas de intercâmbio. Tem o MEXT também, que é muito difícil de passar nessa prova. Se eu fosse depender do MEXT, eu acho que eu nunca iria conseguir ir. Mas também tem programas de intercâmbio por empresas privadas que tem um preço que é razoável, que você consegue juntar para poder ir. Recomendaria que fosse mesmo como estudante, como pretendo ir também. Ir como estudante, fazer trabalho meio período, mas antes mesmo de ir para o Japão, eu pretendo tentar emplacar no início à distância mesmo, enquanto eu ainda estou no Brasil. Mas eu ainda sonho em ir para o Japão, mas não com o intuito de se tornar mangaka, porque mangaka eu posso me tornar fora do Japão mesmo. Hoje em dia eu não preciso e morar no Japão para poder me tornar mangaka. Você também, se olhar aí, você não precisa para se tornar quadrinista, mangaka, você sair do Brasil. Você pode fazer à distância também. Basta você superar algumas barreiras culturais, linguística, e usar as ferramentas certas. pra vocês, sabe o que acontece, galera? Por isso que eu falei, tenta fazer um passo de cada vez, uma história boa, desenhos bons, ser reconhecido, tentar ser reconhecido no cenário nacional lá no Brasil, depois tentar aprendendo japonês, já tá reconhecido no cenário nacional fazendo seus desenhos. Tentar uma bolsa aqui no Japão, vem fazer um turismo pra ver como que é o Japão, pra ver se é isso mesmo. Eu sei, galera, é uma visão muito louca assim, né? Falar, daí todo mundo tem condição de vir assim, só passear no Japão. Mas você vai ter impacto com a cultura, que não sabe se você descola alguma coisa por aqui, com Ah, e detalhe, pessoal, o choque cultural vai vir, se resolver se mudar para o Japão direto. Então, eu recomendaria que você não pensasse em ir direto no Japão
para se tornar mangaka. Se você quer se tornar um mangaka, um quadrinista, você pode fazer à distância logo no começo. E ir para o Japão só se você realmente quiser. E já está preparado para o choque cultural. Contato, alguém, conversa. Você vai na Jump, né, galera? Na Jump não é assim, né? Vai ter que estar morando aqui. Quem sabe até, de repente, se você tem alguma profissão aí, você que é mais velho, tem sessão de mangaka, de ilustrador, você às vezes consegue alguma coisa por aqui, não sei, né, galera? Tô falando, são várias possibilidades, né? Ou pra vocês, pra quem é descendente de japonês, é mais fácil, é casado com descendente japonês, vem trabalhar aqui, né? Pelas empreiteiras, trabalha, e vai trabalhando aqui, que vai ser uma coisa puxada, né? Trabalhar aqui e tentar fazer uma coisa de mangá. Mas, quem não é, tentar outros métodos, tem outros métodos, outro dia eu vou explicar pra vocês. Tem um vídeo do Coelho que eu já recomendei pra muita gente, mas eu vou também me pedir pra me explicar métodos sem ser descendente, como vir pelo Japão. Então, galera, é muita coisa, mas não desista, galera. Se vocês têm um sonho, vocês vão. Se você tem 15 anos e tem um sonho, segura esse sonho aí. Vai trabalhando, mas segura essa emoção. Acho que quando nessa época, uns 6 anos atrás, quantos anos eu tinha? Ah, eu tinha 18 anos nessa época. Se dedicar 25% no mangá, 50% para aprender o japonês e outros 25% para aprender a piada japonesa, porque não é a mesma piada que você faz no Brasil. Se você fala algum palavrão, esse seu mangá já era. Quem sabe é mais ou menos, né? Só que não, com certeza Jump não vai entrar. Jump não. Vai ser esse tipo de azul. Então, Jump é... só pra complicar assim, porque é muito mais complicado que vocês imaginam. Você tem que fazer um mangá, mas você tem que botar aqueles efeitos, você tem que comprar aquele material todo. Em uma semana não dá pra fazer isso sozinho. Não O que dá você pra faz? sozinho. Tem que contratar assistente. Vai ter que contratar assistente. Normalmente esse mangaka tem 2, 3 assistentes. Ou seja, você tem que pagar. Bom, isso que ele tá falando aí é caso você conseguisse entrar na Jump e conseguisse serializar. A parte mais difícil é você mandar o one shot. Bom, quando era antigamente, gente, era necessário você comprar papel, seus materiais, mas com o avanço da tecnologia, agora você pode desenhar no digital, que, na minha opinião, barateou muito a produção do mangá. Eu tenho o Clip Studio, que é feito uma assinatura, não é tão barata assim. Acho que eu gasto em torno de uns R$ 80 por mês. Mas você pode usar uns programas gratuitos. Tem o Jumpite, tem o Krita. Nessa época, 2016, esses programas aí não eram tão populares. Mas hoje em dia mudou. Você consegue, digamos que, diminuir o processo e as etapas quando você começa a ficar um pouco mais experiente, pelo menos para produzir o one shot. Não é um bicho de 7 cabeças hoje em dia, no nosso tempo. Essa parte aí de seguir prazos e algo é uma coisa assim que eu digo que é normal, que na empresa que eu trabalho eu também tenho que seguir alguns prazos, entregar. Então meio que está servindo como uma espécie de treinamento mental também, para que eu consiga também continuar produzindo e pegar o ritmo. Eu vou ter que aprender a lidar tanto com a minha agenda, meu trabalho formal, minha vida pessoal e os concursos que o Japão faz. Então, o primeiro passo que você vai ter, isso aí que ele está falando, da dificuldade, é só caso você conseguisse passar o seu one shot. Caso você conseguisse vender a sua ideia para a editora e produzisse uma série. Claro que isso é uma coisa que você vai aprender, que você pode aprender com o tempo a lidar. E claro que você também não vai dar uma de louco e colocar sua saúde em risco. Por conta disso, é que a recomendação é você não ir numa Shonen Jump na vida. Você pode ir nas mais pequenas. Até a Kodansha tem algumas outras revistas menores. Vocês podem até avaliar. Kodansha, Kadokawa. E você não precisa focar só nessas mais famosinhas, não. Você pode ir em editoras pequenas também. Agora falar de 3 pessoas. Você que tá aí no Pra Brasil. fazer o mangá, não? Isso às vezes até só pra concorrer. E assim, você ainda não é nada. Não tem quem te sustente. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que estudar japonês. E você vai ter que aprender a conviver com o japonês. Porque existem muitas piadas que não tem tradução no português. Deus passou. Isso é verdade. Tem muitas piadas no japonês que não tem tradução no português, mas isso aí é algo que é possível aprender. Possível aprender. Eles dão um jeito, inventam uma coisa. Verdade, os caras dão uma... tentam adaptar. Mas olha, eu vou dar uns exemplos do que a gente chama de doujinshi aqui. Isso dos exemplos é foda, esse desenho é foda. Eu comprei É os caras que desenham, não o cara famoso. Isso aqui, ó. Made Zero, do Fate Stay Night. Essa é a Aqui, The fanfic, né? Amazing Spider-Man. Ah, essa é a fanfic, mas mano, da hora os desenhos, da hora os traços dos caras, Aqui é mano. do Kantai Collection. E esse aqui é a arte de ilustração de um cara que faz doujinshi. Bom, vamos mostrar como que é a qualidade da coisa. Mano, Isso só os aqui doujinshi foi da barato. hora, mano. Cada manga bem simples. Ele tem o quê? 10 páginas, um negocinho. O cara só fez só um manga pra ser engraçado mesmo. Olha lá o que eu Só falei que pra a vocês, arte aqui é do fazer um mangá mangazinho de é boinha, de assim. profissional, sim. Ó, O cara se dedicou muito e não deu certo. Pra dar esse preço é porque não deu nem um pouquinho certo, infelizmente. Talvez pra você Às vezes, galera, na minha visão, os caras que às vezes fazem os mangá bem feitos, doujinshizzinho assim, bem feitinho assim,
Com certeza eles vão nesses eventos, que o Ed foi e comprou, não sei que evento que ele comprou esse, Milhão Gente. Às vezes ficam uns caras olhando, contrata os caras lá pra ir desenhar com eles. Ah, tem que esse desenho é bom, quer vir desenhar comigo. Eu acho que tem essa parte também, galera. Eu sei, muita gente quer fazer, não, quero fazer meu mangá com a minha história, do meu jeito. Aí, galera, aí é o nível mais hard, né, galera? Tem gente que é duplo, tem gente que é um que desenha, outros que escreve, que não escreve bem. Vocês já fazer os dois juntos, competindo no cenário japonês, contra japoneses, que entende melhor as piadas japonesas que você, que entende mais o estilo do mangá. Porque não adianta você querer ser, eu leio um monte de mangá, eu sou foda. Não, galera, tem que entender todas essas coisas que o Ed Inclusive entender como são as técnicas para você prender o leitor do começo ao fim. São coisas que podem ser aprendidas, ainda mais agora com a internet, que você pode estudar isso, fazer curso. E esse aí que ele está mostrando são os chamados, aqui no Brasil a gente chama de zines, lá eles chamam de Doujinshi, algo assim, que eles vendem em eventos. Inclusive, parece que o Ângelo Mokutan, ele participava de algum desses eventos aí e depois foi achado por uma editora que estava começando e passou a publicar por eles. Eu vou comentar um pouco a respeito disso aí também. Mas é isso. Não é tão fácil assim também, mas não é tão mais difícil do jeito que eles estão falando aí. Agora que a internet veio. É meio que diminuiu. Agora você precisa dominar, entender a cultura local e saber vender. Essa é a questão. Para você fazer um mangá bom, você precisa estudar bastante e saber vender, porque mangá é produto. tá explicando aqui, por isso que eu falo, ele passa a visão. Eu tô falando, galera, não desiste. Vai lutando, galera. Você tem que dominar a língua japonesa ao máximo e a cultura também. Porque você. Dominando a cultura, você automaticamente alinha os dois, um complementa o outro. E isso faz parte do mangá também, galera. Por isso que eu tô falando assim, eu quero passar uma visão otimista, porém não discordar do nosso querido amigo Ed aqui, porque o cara é foda, mano. Fico imaginando como é que tá o canal dele hoje. Eu não consegui mais localizar. Será que ele mudou de canal? Churros, se você chegar a ver esse vídeo aí, fala aí que fim foi que teve o canal do Estilo Otaku? Fazer um negócio que vai muito mais longe do que vocês pensam. Tem que ter uma folha boa também pra desenhar. Não é exatamente a coisa mais fácil do mundo, né? Você conseguir sair vendendo. Vamos apresentar esse aqui do minha Amazing Spider-Ring. Eu não sei se vocês conseguem ver. É tudo bem detalhado, como se fosse mangá normal. Mas qual que é o problema? Ele não foi aceito. Foi mais ou menos assim, o povo japonês não aceitou. A editora não aceitou. E terminou isso aqui na promoção por 100 ien. Isso aqui é o que o Hiro gosta. Só que Isso aqui é o que o Hiro gosta. realmente não é algo que você vá viciar assim pra você ler, coisa e tal. Galera, sei que vocês estão conseguindo ver direito. Vou deixar o link aqui embaixo, o link desse vídeo na descrição. Faltou aquilo que eu falei, a falta a parte da criatividade. Que apesar de estar muito bem feito, falta essa parte. Às vezes falta. Às vezes falta criatividade na história, galera. Mas é verdade, não é tão No enquadramento. Cara, legal, eu tô desbloqueando um monte de memórias sobre isso. Como nessa época era bem mais difícil. Eles comentando aí, tem um papel especial que eles tinham que comprar para poder produzir. E como eu falei agora há pouco, com a digitalização, com os programas de computador, até no celular agora dá para você desenhar mangá. É claro que eu não consigo porque é um pouco demais para mim, mas tem gente que faz coisa muito massa no celular aí. Programas gratuitos aí que você pode produzir de maneira barata. Então se tornou mais democrático produzir mangá. E esses caras que fazem esses aí independentes aí, talvez eles nem mesmo estejam interessados em produzir para a editora também. Talvez esses caras aí que eles estão mostrando, que eles mostraram aí, sejam apenas pessoas tentando se divertir. Que ele falou Doujinshi, e eu vi alguns nomes aí de mangás que eu acho que já existiam. Até um Spider-Man aí é como se fosse um fanzine mesmo, feito de fã para fã. Agora os originais, eu não cheguei a ver aí. Os caras devem estar bem mais focados em produzir uma coisa mais assim. Depende bastante. Talvez não seja, talvez os caras não tenham fracassado, talvez eles não tenham nem ter mandado. Porque quando o cara faz de fã para fã, talvez ele nem busque melhorar as técnicas dele e tal, ele quer apenas se divertir, que é o contrário de um mangaka que queira realmente entrar nisso, viver disso. Inclusive esse negócio do Destino também vende um pouquinho bem também. Tem até empresas de impressão sob demanda no Japão, como aqui no Brasil nós temos também, a Kalimazine e eu esqueci o nome da outra, a Wiclap. Lá no Japão eles também têm. Eu acho que eles tinham antes da gente, o que pode tornar mais barato também a impressão. Bom, vamos continuar o vídeo, gente, que eu já tô E acho que enrolando ainda aqui. tem um terceiro elemento que eu não falei, o requisito sorte, né? A editora não aceitou, o público não aceitou e faltou alguém ajudar essa pessoa, né? Esse aqui já é o
já um mangá de ilustrações desse autor. Aí o requisito sorte faz parte da aposta, né, galera? Vocês vão vir, tem todas essas barreiras de vir pro país novo, desenhar, trabalhar, sustentar e, além de tudo, tudo isso só pra você virar um apostador, pra você estar apostando nessa ideia. Por isso que eu falei, galera, eu acredito mais no sistema de escada. Você não vai numa rampa lisa que você vai subir assim, ó. É escada, galera. Às vezes você cai, continua subindo. Você cai, continua subindo. É tipo as 12 casas, galera, a vida. Você vai lá, você vai passando, você vai... Aí você chega assim, você baixa a parede, assim, você cai do nada. Aí a parede despende do Mu, aí depois veio o Aldebaran e tal. Não, só as referências de anime, só pra vocês gostarem do vídeo. Deixa o like, compartilha, nós, tamo junto. Vê o vídeo do Ed, tá acabando já o react. Calma, galera. Um dos autores, né? Então aí você também que tá assistindo o vídeo. Obrigado por estar acompanhando até o momento. Realmente eles compram, né, pra ajudar os Muito autores. bom, ó. Da hora. Tá lá, os E assim, você vai estar competindo com esse tipo de pessoa. Os hentai ali, eles eu não ligado. deram certo. Olha isso, que da hora, mano. Esse é os Eu caras aumentei que não aqui deu pra certo, vocês poderem galera. Vocês não tiveram enxergar conseguido melhor. ver, A vida de manga aqui no Japão não é fácil. Você vai passar muita fome se for se dedicar somente pro mangá. Só lá, ó. Gostar de fazer a Tomando um coisa, play aqui assim, ó. Desenhando. você tem que fazer a coisa porque quer, né? Infelizmente, se é uma coisa que você vai vender, você tem que fazer uma coisa muito bem feita. Pra vender. E ainda é difícil você vender. É um produto, né? Vender não é uma coisa fácil. Acho que aqui no Brasil talvez seja ainda mais difícil vender esse produto aí. Não que lá também não seja, mas eu acho que aqui é mais. Isso Ó. é uma pena, que esse pessoal não Aí, tem galera, dado pra certo. depois virar jogo. Como eu falei, o mercado aqui é muito competitivo. Não Ó. tem como você ganhar assim tão fácil. Muita coisa. É interessante. Lá no Japão, o problema é a grande competição. Já aqui no Brasil, o problema é simplesmente não ter o mercado. A gente está tentando montar o nosso ecossistema para que ele chegue nesse ponto aí de que competições saudáveis aconteçam e se torne um mercado rentável aí para conseguir se sustentar. Então, digamos que é difícil de qualquer forma, qualquer caminho que você venha tomar. Se você quer virar mangaka no Brasil, na França, no Japão, você vai enfrentar um nível de dificuldade. Mas você tem que saber o que você quer mesmo, de verdade. E lembre-se, não é só com editora que você pode, hoje em dia, escalar sua carreira. Você pode também seguir pelo caminho independente. Eu mesmo estou seguindo pelo caminho independente, aceito se conseguir um contrato bom com alguma editora, mas eu estou satisfeito em se eu realmente conseguir alguma coisa no meio independente, que hoje em dia muita coisa mudou, melhorou e você pode seguir da maneira independente também. É muito desafiador, mas hoje em dia tá mais fácil. Quer dizer, tá mais palpável você chegar lá. É porque os outros deram mais certo que eles. É Esse competitivo. no caso, requisito de criatividade, ou talvez até mais gente Ó, trabalhando. tem que competir com Bom, tudo mas é isso. isso aí, galera. Eu vou aparecer um vídeo por aqui. Ainda não entendo porque vocês têm que vir pro Japão pra aprender, pra ser mangaka. Vocês podem ser mangaka no Brasil. Você pode ser pioneiro Você aí. já sabe as piadas aí do Brasil. Sabe piadas em português, Ó. já sabe português. Quer dizer, tem alguns que não sabem, né? Mas é isso aí, é Ó. mais fácil fazer ser Muita coisa, galera. mangaka aí do que aqui no Japão. Mas é isso aí. Muita eu vou coisa, parar ó. o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, se eu curti, não esqueça de se inscrever no canal. Falou! Então, galera, se você curtiu esse react, as dicas, esse bate-papo, comente o que foi que você achou desse vídeo que a gente analisou. Curta o vídeo. Eu vou deixar também na descrição o link desse vídeo antigo aqui também. E considere se inscrever no canal, que eu estou produzindo muito conteúdo legal e bacana. Valeu!